Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, 11ª rodada aqui do Tata Steel Masters 2022 e hoje eu vou trazer aqui algumas partidas, tá bom? Vou fazer aqui um resumo de algumas partidas aqui, dos destaques aqui. Na verdade eu vou mostrar duas partidas aqui hoje, a do Magnus Carlsen contra o Vidit Kouirati. Se o tabuleiro aparecer na tela aqui eu mostro pra vocês, mas daqui a pouco aparece. Aqui ó, Magnus Carlsen contra o Vidit Kouirati, e também vou mostrar a partida do Jordan Van Foreest contra o Anish Giri, o duelo holandês ali, entre o número 1 e o número 2 da Holanda, tá bom? E depois eu mostro como é que tá o rating do Carlsen, como é que tá a classificação. Magnus Carlsen contra o indiano Vidit Kouirati. Carlsen abre aqui com o peão do rei E4. Kouirati responde com E5 e aqui o Magnus Carlsen vai para a abertura do bispo. Aqui seguiu com cavalo C6, dama em H5 e depois de A6, dama por F7, checkmate, o mate do pastor aqui, Magnus Carlsen para cima do Kouirati. Não, pessoal, isso não aconteceu na vida real, mas depois de bispo C4 aqui, o Kouirati seguiu com cavalo F6, evitando as linhas de checkmate. Aqui desenvolvendo, né, o cavalo, atacando também no centro. Magnus Carlsen segue com D3, cavalo C6, cavalo F3, bispo C5 a gente transpôs aqui para uma abertura italiana, para uma Giocopiano, né? E aqui cavalo C3 então pelo Magnus Carlsen. Temos H6 pelo Kouirati controlando a casa de G5, H3 pelo Carlsen controlando a casa de G4, A6, A4, A6 dá uma casa de fuga aqui para o bispo, prepara B5, A4 também dá uma casa de fuga para o bispo e evita a B5. D6 foi jogado e agora o Carlsen segue com bispo E3 propondo trocas. Bispo por E3, F por E3 e o Magnus Carlsen ganhou uma coluna F aqui para poder usar uma coluna semi-aberta, a gente fala. Eu tenho só um peãozinho do adversário, mas não tenho o próprio peão. Aqui bispo em E6 foi jogado também propondo trocas e o Carlsen faz aqui o lance B3. E aqui eu falei, cuidado, né, os jogadores mais iniciantes e tudo mais, quando faz essa configuração, meio que deixando o bispo sem volta, né? A gente até fez uma continuação, claro, absurda, né? Mas bispo D7, por exemplo, o jogador faz aqui o roque, ou então pior que o roque, tira o cavalo aqui, joga um cavalo E2, por exemplo, e aí as pretas podem preparar para jogar aqui um B5 no futuro, né? Então, por exemplo, cavalo E7, faz aqui o roque e joga aqui um B5, né? E o bispo tá preso, vai perder o bispo, né? Então, cuidado sempre com essa configuração aqui dos peões tirando casa de fuga do bispo. Eu vou escorregar ele para D5, não adianta nada, vai levar um C6. E o melhor que você vai poder fazer é jogar um cheque com o dedo na cara, perdendo peça aqui, né? Então, claro que isso não vai acontecer na partida, mas é importante a gente ter sempre esse padrão aí em mente, tá bom? Pra tomar cuidado. Roque foi jogado pelo Kouirati, roque aqui pelo Carlsen, D5, Kouirati ataca aí o centro, peão toma, cavalo toma, e aqui podia ter mais um monte de troca, mas o Carlsen prefere desenvolver uma peça. Dama D2, proteja em C3, proteja em E3, cavalo toma, dama toma, e aqui o peão de E5 já está atacado duas vezes, tem apenas uma defesa. O Kouirati traz a segunda defesa com dama D6. Magnus Carlsen manobra agora. A gente ficou olhando essa posição. Eu falei agora, né, Carlsen? Eu fiquei falando isso na live lá. Eu falei, será que o Carlsen fez a coisa certa? Ele escolheu bem a abertura aí? Porque agora ele vai ganhar isso aqui. Tá muito equilibrado, né? E o Carlsen segue com o cavalo D2. Aqui F5 pelo Kouirati, evitando o cavalo chegando em E4. Aqui temos bispo por E6, dama por E6, e aqui a dama do Carlsen não está muito boa. Perdão, galera, perdão. Aqui a dama do Carlsen não está muito boa, né? Na casa de C3, a gente estava ao vivo aqui com o grande mestre André Diamante. Aliás, galera, vai começar o curso dia 11 de fevereiro, dia London Moderna, com o grande mestre André Diamante. Para quem quiser mais detalhes, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aqui o Diamante comentou, essa dama não tá legal aqui, eu acho que o Carlsen vai querer trocar e tentar fazer milagre. E dito e feito, né? Dama C4, dama toma, B toma. Aqui o Carlsen já cria um pequeno desequilíbrio, né? Uma coluna aqui para ele atacar e tudo mais. O Carlsen vai tentando nessas sutilezas. A partida seguiu com E4 e aqui o Diamante viu esse lance e falou, agora empatou a partida. Olha o entendimento dos caras, né? Do Diamante. Eu falei, mas empatou, Diamante? E aí ele falou, não, é minha opinião, né? Eu tenho que dar minha opinião. Você pode discordar e tudo mais, mas eu falei, não discordo, eu respeito, também tô aprendendo, né? Mas eu queria entender. Ele falou, não, porque aqui é o seguinte, aqui vai avançar, vai jogar com F4, vai conseguir as trocas, torre toma, peão toma, aí cai aqui em D4, cai E4, cai C2... e não sei o que, eu falei, louco, né? O Diamante já tava vendo o empate, o fim da partida, e de fato aconteceu exatamente isso, D4, F4, quem tava ao vivo sabe disso, lembra disso,
torre por F4, torre por F4, E por F4, cavalo por D4, cavalo por E4. E só nesse momento que o diamante falou, talvez tinha além de cavalo por C2, cavalo E2, cheque caindo em F4. E foi como seguiu na partida, cavalo E2, cheque, cavalo por C2 também era possível, rei F2 e cavalo por F4. E esse final aqui, 5 peões para cada um, você fala assim, não é possível, deve estar até melhor pro Guirati aqui, porque os peões aqui estão melhores, né, que os peões do Carlsen. Mas o Carlsen tem uma coluna para atacar. Torre B1, B6 e aqui C5. Temos torre em F8, ameaçando todo tipo de cheque descoberto. C por B6, C por B6 e aqui C4. Magnus Carlsen não temendo nenhum cheque descoberto aí. Cavalo D5, cheque, foi jogado. Esse lance, de fato, aqui apenas tirou o rei o Carlsen. E agora a torre E8, aqui foi o lance jogado pelo Guirati, cravando aqui o cavalo, né? Existem outros lances possíveis aqui na posição. Cavalo F4, cavalo F6. São lances também jogáveis. Aqui o Guirati arrisca bastante porque ele permite agora C por D5, torre por E4, cheque, rei D3 e o Carlsen tem um peão passado aqui na posição, mas tá caindo um peão, então o Guirati preferiu ficar com um peão a mais aí e jogar contra esse peão passado do Carlsen. Vamos ver como é que segue aqui então a partida, né? O Magnus Carlsen segue torre por A4 pelo Guirati, o Magnus Carlsen segue com D6 avançando o peão passado. Aqui rei F7 e agora torre E1 cortando aqui o rei da posição e preparando para promover o peão. Torre A5 preparou aqui para dar um cheque e ganhar o peão. O Magnus Carlsen leva o rei, evita isso. E agora a torre A2 ameaçando dar um cheque aqui por baixo. E o Carlsen segue levando o rei agora. Caramba, boa posição aqui do Carlsen. Torre D2, cheque, rei C6. E aqui B5, o Guirati vai tentando aí também um contra-jogo. E aqui um momento crítico aqui da partida. Lance 35, Magnus Carlsen com 20 minutos, Guirati com 5 minutos. Eles precisam chegar no lance 40 para ganhar mais 50 minutos no relógio. E aqui tem um lance, tem uma sequência vencedora aqui para as brancas. Será que você consegue encontrar? Bom, se você encontrou aqui a sequência, parabéns. Se você quiser dar pause, né? Não dá para também encontrar tão rápido assim essa sequência. Mas se você deu pause e encontrou, parabéns. Você encontrou a sequência que o Magnus Carlsen não encontrou, né? E aqui a sequência vencedora seria torre E7, cheque. Por quê, Rafa? Vamos lá. Aqui a ideia é tentar ganhar um tempo, expulsar o rei para F6. Rei para F8 aqui pode ser fatal, né? Rei F8 aqui, a torre passa para a casa de C7 e não vai ter como evitar aqui a subida do peão, né? Então aqui rei F6 talvez, e a torre volta para E4. Qual que é a diferença? Se o rei volta para F7, fala, poxa, mas todo mundo voltou. Não, essa torre estava em E1, agora ela está em E4. E de E4 começa a existir possibilidades de manobra do tipo ponte de Lucena e tudo mais. A gente vai ver isso daqui, essa variante, né? Então como é que poderia seguir aqui? Agora com D7 seria uma possível sequência vencedora. Depois de torre C2, cheque, rei B6, por exemplo. E depois de torre D2, rei C7. Depois de torre C2, cheque, rei D8. E aqui o lance todo, né, é que a torre está impedindo o lance B4, por isso essa manobra era fundamental, evitaria aqui B4. E agora já não dá mais, né, se tentar vir com A5 para jogar B4, já não dá mais. Por exemplo, torre F4 cheque e depois de rei E6 ou rei G6, tanto faz, aqui o rei sai e a gente tem a manobra do tipo Lucena. Por exemplo, torre E2 cheque, rei D6, torre D2 cheque, rei E6, torre E2 cheque, aqui rei D5 e se torre D2 cheque, a torre cobre, né? Então era importantíssimo deixar a torre na quarta horizontal. Quem diria que ia ter uma ponte de Lucena, aqui é o nome técnico dessa manobra, no meio do jogo, né? No meio do jogo aqui, mas o Magnus Carlsen não encontra essa ideia de deixar a torre aqui na quarta horizontal e segue direto com D7. E agora o Guirati tem a possibilidade aqui de igualar a partida, no entanto é bem difícil, corda bamba, tem que achar sempre os melhores lances aqui o Guirati. Ele encontra por enquanto, torre C2, cheque, rei B6, torre D2 tentando parar o peão, rei C7, torre C2, cheque, rei D8 e aqui B4, o contra-jogo certo na hora certa, o único lance aqui do Guirati. Galera, se essa torre tivesse em E4 não poderia, né? Não poderia jogar isso, essa aqui é a diferença. Então agora torre E7, cheque, rei F8 e aqui torre E3, o Magnus Carlsen para o peão e ameaça expulsar o rei daí. E aqui, mais uma vez, difícil achar um lance, o Guirati faz na hora certa rei F7, o Carlsen joga a torre E7 de novo, rei F8, ele já viu que o torre E3 não deu certo, o Guirati encontrou a defesa e agora ele muda. Torre E5, tentando outra abordagem aqui o Carlsen. E mais uma vez, corda bamba aqui, corda bamba. Não dá pra jogar, por exemplo, torre por G2, aqui o Magnus Carlsen venceria esse final aqui com torre F5 cheque, o rei sai, e aqui não tem jeito, as brancas vão
promover e vão ganhar, né? Dá pra dar cheque, ainda dá pra tentar incomodar um pouco, jogar um B3, fazer um suspense, né? Mas aqui você tá promovendo com cheque uma posição vencedora. Então aqui o Goirati só tem 2 lances, aqui ele não pode permitir essa torre mandar o rei lá para G8. Então ele tem que ou trazer o rei aqui para F7 para jogar possivelmente um rei E6, ou jogar G6 e evitar a torre. E o Goirati encontra aqui o lance, então faz o lance G6 na corda bamba. Magnus Carlsen segue com torre E6 e agora, mais uma vez, só tem 2 lances aqui na posição. O Goirati em corda bambíssima, não dá para ele jogar A5 que ele vai perder. Por exemplo, A5 aqui o Carlsen ganha, torre F6 cheque. E mesmo depois de rei G7, rei E7 aqui, e o Carlsen tá ganho, né? Não tem jeito. Se der cheque aqui, não adianta nada. A torre simplesmente cobre e acabou. Magnus Carlsen aqui vai ganhar esse final. Então aqui no limite, B3 jogado aqui pelo Goirati, ele encontra o recurso certo. Torre F6 pelo Carlsen, rei G7 e rei E7. Mas agora a torre E2, cheque, torre E6. E agora a torre por E6, rei por E6. Mas olha a importância desse peão do Goirati. Agora ele consegue jogar B2 e o Carlsen promove. E o Goirati traz a dama de volta. Que partida, que partida. O Goirati tem um peão a mais, né? O Carlsen tem o rei melhor colocado, mas não dá para dar checkmate. Então o Carlsen aqui decide dar mais alguns cheques. E aqui a gente tem então ambos concordando no empate. Que luta! Como joga esse Goirati? Como joga esse vídeo de Goirati? Magnus Carlsen aqui provando que é um ser humano, né? A gente às vezes fica na dúvida se ele tem chip no cérebro, se ele é um alienígena ou qualquer coisa do tipo. E hoje foi a prova de que realmente ele é um ser humano. Ele acabou não encontrando aquela manobra belíssima, né? De torre cheque, torre na quarta. Com certeza ele vai estudar depois desse final e vai entender. Ele não precisaria nem da ajuda de computador, né? Só se ele pensar um pouco mais de tempo naquela posição, ele encontraria ali uma maneira de vencer, né? Mas é isso, e aqui a precisão dos jogadores, vamos dar uma olhada aqui, ó. A precisão altíssima, galera, né? 95.6 aqui pro Carlsen, 95.1 pro Goirati. A gente vê aqui no gráfico, realmente o Carlsen teve uma possibilidade ali melhor, mas acabou dando boa aqui pro Goirati, né? E agora vamos dar uma olhada então na próxima partida, que também aconteceu hoje na 11ª rodada, uma partida maravilhosa aqui. Opa, não viu, não vai voltar para ver, se não tem spoiler, né? Passei rápido aqui, deu uma piscada aí, não vai voltar não, porque tem spoiler, né? Então vamos lá, Jordan Van Foreest, número 2 da Holanda contra o Guiri, o número 1 da Holanda, e aqui a partida abriu com o peão dama, aqui pelo Foreest, cavalo F6 pelo Guiri, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, a defesa Linzo Índia, e aqui A3 pelo Jordan Van Foreest atacando o bispo. Bispo toma, peão toma, B6, aqui F3 pelo Foreest, vai criar um centro bastante forte, cavalo C6 e aqui E4. Notem como o Jordan Van Foreest não desenvolveu ainda as peças, mas ele tá com uma presença de peões aqui que realmente é assustadora, né? O Guiri segue agora com cavalo A5, com uma ideia muito interessante de pressionar em C4, bispo D3 pelo Jordan Van Foreest e bispo A6 aqui, né? O Guiri agora pressionando forte aqui em C4. Dama E2 pelo Jordan Van Foreest protegendo em C4, ele também poderia ir para uma abordagem bem agressiva aqui com o bispo G5 e tudo mais, mas Dama E2 aqui uma excelente escolha do Jordan Van Foreest. Aqui D6 e agora F4, que é isso? Jordan Van Foreest indo pra cima aqui do Guiri. A partida seguiu com dama D7, cavalo aqui em F3 desenvolvendo e dama em A4. O Guiri tá exagerando aqui, como o grande mestre Diamante também comentou na live. Ele falou, o Guiri tá exagerando aqui com essas peças todas no canto, né? Tudo bem, ele tá atacando aqui em C4, já entendemos isso, mas talvez seja um exagero, porque depois de cavalo D2, as brancas protegem, seguram bem a posição e as pretas já tem problemas com os peões avançando e tudo mais. O Guiri, aqui o computador, a gente ficou brincando que o computador tava mandando jogar cavalo G8, aí eu imitei o Ivanchuk na live, falando que aquele inglês dele meio esquisito, né? The most difficult thing in chess, according to my experience, is to find move knight back. Né? Ele até perde o ar para falar na entrevista lá que ele volta ao cavalo, né? Ele fala que, de acordo com a experiência dele, o lance mais difícil de encontrar no xadrez é o cavalo voltando, né? E aqui a Engine manda jogar cavalo G8, mas a gente falou que é pegadinha do malandro aqui, ó. Vou mostrar para vocês a Engine, ó. Aqui a Engine mandando, ó, jogar cavalo G8, olha aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Cavalo G8, número 1 do lance. Aí falando da 03. Aí você faz o cavalo G8, olha só o que acontece. Olha só a barrinha agora. Tava dando 03.
Tava dando que era o melhor lance. Não tem como esse lance ser bom. Glu, glu, yeah, yeah. Pegadinha do malandro. Você acreditou no Stockfish. É o malandro fish aqui, ó. 1,5 aqui, ó. 1,3. Glu, glu, yeah, yeah. Malandro fish. Né? Aqui, então, realmente uma pegadinha do Stockfish. Tá até agora com esse bug aí. Tá até agora com esse bug aqui. O Stockfish mandar jogar cavalo G8, um lance horroroso, né? Então aqui deu muita risada na live. Bom, a partida seguiu com E5, já tem problemas, eu queria, né? Você vê que a posição tá ruim quando o computador manda jogar cavalo G8 e se arrepende depois, né? Agora Rock foi jogado pelo Jordan e aqui o Guiri também exagerou. Aqui o Diamante falou, agora que ele finalizou de vez, se fosse meu aluno eu mandava voltar. E aqui o Diamante falou, com todo respeito ao Guiri, que é super grande mestre e tal... talvez ele consiga se defender, eu não sei o que ele vai fazer, mas se fosse meu aluno eu mandava voltar. O Diamante, que é professor também, além dos cursos da Academia Xadrez Brasil, também é professor particular, né? Quem quiser ter aulas com o Diamante também tá aqui na descrição do vídeo o telefone aí do Diamante, tá bom? E ele inclusive dá aula há muitos anos pro Vitor Labussière, que ontem ganhou do Darcy Lima no Floripa Chess Open, e ele terminou a live lá porque ele ia treinar o Labussière, que ia encarar o Axel Bachmann, hoje o grande mestre, né? Então aqui ele falou, olha, se fosse aluno meu, eu mandava voltar. E de fato, né, a partida seguiu com F por E5, D por E5, o Diamante chegou falando o seguinte, torre por F6 sem calcular, né? E de fato foi o lance jogado aqui pelo Jordan Van Foreest, com ideia aqui, bom, primeiro torre B1 foi jogado C5, agora sim, o momento aí do torre por F6, né? Aproveitando que essas peças estão muito distantes aqui da defesa do rei, né? Vai expor aí. E vamos ver que bonito. Agora Jordan Van Foreest, torre por F6, G por F6 e aqui dama em F3, né? Se a gente olhar a barrinha, tá 1.22. E aqui o Diamante tá falando, as brancas já estão ganhas, né? E a gente falando, poxa, Diamante, mas o Stockfish tá dando 1.2. Aí ele, mas o ponto todo é o seguinte, aqui não são robôs, são seres humanos jogando. Entre seres humanos, como é que as pretas vão defender isso aí com essas peças lá no canto? Eu tô curioso pra ver, porque agora o Jordan Van Foreest vai tentar ativar essa torre e tal. Aí ficamos na dúvida como é que ele ia fazer pra ativar a torre. Percebam o que vai fazer o Jordan Van Foreest, que bonito agora. A partida seguiu com dama C6 e agora D5 atacando a dama D6. Cavalo F1, um lance bastante lógico, de olho talvez na casa de F5, rei H8 e aqui cavalo E3, a gente achou esse lance curioso, tudo bem, o cavalo ainda pode ir para a casa de F5 e depois bispo C8 controlando o pulo do cavalo e agora sim bispo D2. Que bonito que o Jordan tá fazendo, torre G8 e agora bispo E1, pronto, agora ficou na cara aqui qual é o plano do Jordan. Ele deixou o cavalo aqui em E3, protegendo também em C4, sempre de olho em F5, passou o bispo, vai ativar via H4 e trazer a torre para F1. Quem para esse homem? Quem pode parar Jordan Van Foreest? A partida seguiu com torre G6, agora bispo H4, torre H6 atacando o bispo, dama em F2 protege o bispo e agora bispo D7 e torre F1. Quem é que consegue segurar aqui o Jordan Van Foreest? A partida seguiu com rei G7 e agora bispo E2, levando mais peças aí pro ataque. Torre G6 foi jogado, cravando aqui atacando aqui em G2 e evitando aqui, tentando controlar também a casa de G4 e agora H3, reforçando o G4. Aqui o Guiri falou, o que? Esse peão aí tá cravado, eu vou capturar. Bispo por H3, caiu aqui na armadilha do Jordan Van Foreest, que agora joga bispo H5 e a torre já não tem mais como ficar nessa coluna. O Guiri não quer perder o bispo, ele volta e prefere entregar então qualidade para consertar os peões e capturar um peão. Volta o bispo para D7, bispo por G6, F por G6, consertou o peão, tem um peão a mais, perdeu uma qualidade, dá para jogar, né? Mais ou menos, bispo por F6, cheque, aqui a posição vai entrando em colapso, rei G8, dama H4 aqui pelo Jordan Van Foreest, torre F8 atacando aí o bispo, torre F3, olha que lance legal esse, torre F3 exclama, ameaçando o bispo E7. Ah, por que ele não jogou bispo E7 agora aqui, ó? Ataca todo mundo e ganha a partida. É porque a torre toma em F1 com cheque. Então ele tirou a torre aqui do cheque, ameaçou o bispo E7, ameaçou ganhar o jogo. Aqui torre F7 evitando e agora dama G5, pressão no peão. Caiu o peão de E5. Não tem como defender. Olha a importância do cavalo aqui em E3. Que legal, né? Aqui dama em F8 foi jogado, dama por E5, cavalo B7, trazendo o cavalo. Olha... Cavalo, não dá mais tempo, cavalo. Você ficou lá no canto, agora já foi. O estrago tá feito. Dama em F4, cavalo D6 e agora é a E5 atacando aí o cavalo. Cavalo foi para E8, D6. O cavalo não vai ter que capturar aqui em F6, né? Cavalo por F6 e por F6. Dama em E8 e agora cavalo D5. Tem muito espaço, Jordan Van Foreest. Dama em E1, cheque, rei H2, dama D1.
E agora simplesmente cavalo E7 cheque e depois de rei H8, um bonito lance de arremate aqui do Jordan Van Forecht. Um belíssimo lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar esse belíssimo lance de arremate, vale a pena, vale a pena. E, enfim, se você encontrou A4, parabéns, é um bom lance. Não tem muito lance ruim aqui. Se você encontrou, bom, mas se você encontrou A4, só explica por quê, né? Mas tudo bem, tá ganho também. Se você encontrou Dama E5, é um excelente lance e tal. Agora, o lance de arremate aqui, Torre H3, olha que coisa linda. Vitória aqui de Jordan Van Forecht. Como assim, Rafa? Não entendi nada, né? Eu prefiro meu A4, prefiro meu A4. Não, galera, aqui espetacular o lance, né? Ameaçou cavalo por G6 cheque, cravou o peão de H, o rei não tem o que fazer, não dá pra evitar, né? E se bispo por H3, a beleza toda é que agora abriu a porteira aqui pro peão avançar e não tem como segurar, né? Por exemplo, aqui dama por D7, tá vindo dama aqui em B8 cheque, vai ter que cobrir de dama e vai perder aqui a dama, não tem o que fazer porque o rei não tem mais pra onde ir e a torre não pode cobrir, né? Então, um belíssimo lance de arremate aqui, torre H3 do Jordan Van Forecht, terminando com estilo aqui pra cima do Aren Shigiri, hein? Não basta vencer, venceu com estilo. Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores e depois ver o rating do Carlsen e a classificação dos jogadores. Aqui, olha só, 92,4% de precisão para o Jordan, 85,3% de precisão para o Guiri, foi mais preciso o Jordan Van Forecht. A gente vê que realmente o Guiri começou a ter problemas, né, com aquelas peças todas no cantinho. E então realmente mereceu aí a vitória. Agora, Rafa, o Carlsen empatou aí com o Goirat hoje. Como é que tá o rating dele? Vamos ver. Magnus Carlsen tá com um rating quase igual ao que ele começou. Ele tá líder, a gente vai ver agora o resultado. Tá líder, tá invicto e continua com o mesmo rating. É difícil ele chegar nos 2.900, hein? É difícil. Eu falo que se ele chegar nos 2.870, se ele ganhar 5 pontos de rating nesse torneio, ele já vai ter conseguido um feito incrível, né? Eu não sei, ainda tem mais 2 rodadas aí pela frente. Vamos ver o que aconteceu. Teve a saída do Dubov, parece que o Dubov tá com Covid, ou pelo menos é o que está sendo anunciado. Ele nem jogou hoje, perdeu direto contra o Richard Laporte. Ele jogaria contra o Carlsen nas próximas rodadas. Falta ainda o Dubov e o Caruana para jogar contra o Carlsen. Então a gente vai ver o que pode acontecer, né? De repente, se o Magnus Carlsen ganhar do Dubov, se derem rating para o Carlsen com a saída do Dubov, eu não sei se é possível isso ou não. Estão falando que talvez não ganhe rating porque vai dar WO. Outros estão falando que como o Dubov já jogou mais de 50% do torneio, vai valer. Enfim, temos que ver essa história, né? Nos próximos dias, amanhã a gente vai provavelmente ter essa informação. E a gente vai saber, né? Se o Carlsen ganhar do Dubov e conseguir ganhar do Caruana, talvez ele chegue nos 2.870. Que dureza! Que dureza, Magnus Carlsen! E aqui a classificação, né? Como é difícil ser Magnus Carlsen, né? O cara joga um torneio, mas não tem ninguém perto dele. Olha o rating dele. Só ele tá beirando aí os 2.900. O resto tá lutando para chegar em 2.800, 2.700, né? Então, realmente, é muito difícil. Magnus Carlsen na liderança com 7,5 pontos. O Richard Laporte seguindo aí com 7. Guiri com 6,5, com essa derrota do Guiri pro Jordan Van Forecht. Aliviou pro Carlsen, né? Porque ele tava na cola. Mas agora o Richard Laporte que encostou com esse ponto aí, free ponto aí, ponto grátis contra o Dubov, né? Mamediarov com 6,5 pontos. Andrei Zipenko com 6. Karyakin com 6. Goirat com 6. Caruana 6. O Jordan Van Forecht 5,5. Yanduda 5. Você vê que torneio difícil com o Yanduda com 5 e 11, né? 5 pontos em 11 rodadas. O Sam 4,5. O Danil Dubov 3,5. Que já não jogou 2 rodadas, né? Uma por causa do negócio da máscara, agora é Covid. Não se sabe bem o que está acontecendo com o Dubov. E aqui Nils Grandellius 3,5 e o Pragnananda aí com 3,5 pontos. É isso, galera. Esse foi o resumo então da 11ª rodada. Amanhã estaremos ao vivo às 10 horas da manhã para cobrir aqui no canal Xadrez Brasil a 12ª rodada do Tata Steel 2022. Não percam, estão todos convidados a partir das 10 da manhã. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro